Olá, moçada, que é a Proana Lourdes. Nós vamos fazer a correção da atividade que foi solicitada no dia 17 e eu vou explicar para vocês o próximo conteúdo nosso, que são grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. Na atividade que vocês fizeram no 17, ela envolveu perímetro, área e volume, tá? Tinham algumas questões e um questionário aí com 15 questões. Então, a área do retângulo é 18, então o valor de x então se eu pegar x vezes 2x, porque a área do retângulo a gente multiplica base vezes altura, vai dar 18. Então, ó, x vezes 2x dá 2x ao quadrado igual a 18, uma equação aí de segundo grau, né? Então, x ao quadrado é igual a 18 dividido por 2, x ao quadrado é igual a 9. Como é medida, eu nem vou colocar mais ou menos, tá? Raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, o valor de x é 3. Nessa figura, nós temos um trapézio. E para calcular a área do trapézio, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A altura ela é representada em matemática geralmente por H. Às vezes eu coloco A, às vezes H. Enfim, H que representa a altura. Então, a área é igual. Aí eu tenho a base maior. Bases são os lados paralelos, tá? Então, base aí 34 mais 10 vezes a altura, que é 16, dividido por 2. Então, eu fico com 34 mais 10, que dá 44, multiplicado por 16, dividido por 2. 44 vezes 16, fazendo a conta aí, vocês vão encontrar 704 dividido por 2, que vai dar 352 metros quadrados. Letra D. Eu acho que eu esqueci de colocar 3. Depois a gente vê. Ó, na quarta questão, nós temos aí uma caixa de papelão e tem as dimensões dela, e eu quero saber qual a quantidade necessária, né, de papelão para fazer essa caixa com essas dimensões. Vocês vejam que eu tenho aqui esses dois retângulos são iguais, né, esse e esse. Esse é igual a esse e esse é igual a esse. Então, nele eu tenho aí figuras planas, né, que tem as mesmas medidas. Então, vamos ver aí qual é a quantidade que eu vou utilizar. Todas elas eu vou multiplicar por 2, tá? Para calcular a área aqui, eu vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes esse retângulo maior vai ficar 24 vezes 17. Fazendo essa conta, vocês vão achar aí 816 centímetros quadrados. Duas vezes, porque tem dois pedaços dele, ó. Então, 2 vezes 24 vezes 5. Fazendo essa conta, vocês vão encontrar aí 240 centímetros quadrados. E 2 vezes a menor das partes aí, que é 17 vezes 5, né? 17 vezes 5, que vai dar 170 centímetros quadrados. Somando isso aqui tudo, eu tenho 6, 5 e 7, 12, vai 1, 9, 2, 11, e aqui fica 12 centímetros quadrados, 1.226 centímetros quadrados. E aqui nós temos o reservatório em forma de cilindro, possui um raio de 2 metros e a altura é 10. E aqui eu estou dando a fórmula para vocês por em cima aqui. Então, a fórmula do volume ela é dada por π, que é 3,14, vezes raio ao quadrado, que fica 2 ao quadrado, vezes 10. Ou seja, 3,14 vezes 4 vezes 10, que vai dar 125,6 metros cúbicos. Também a letra A, né? E aí veio o questionário, que era bem simples, né, gente? Aqui no primeiro, eu queria saber quanto que ele utilizou aqui de tela. Então, ou seja, eu queria saber o perímetro aí, né? O perímetro menos esse portão. Então,
eu vou pegar aí 40 mais 27 mais 25, né? Que aí eu vou tirar aí esse portão. Somando tudo, vai dar 132 metros. Letra B. Nessa segunda, tá falando que a quadra de futebol ela tem 22 por 42. E o aluno dá uma volta, então basta vocês verem que a quadra ela vai ter 42, 42, 22, 22. Somando tudo, nós encontramos aí 128, né? Nesse aqui, também vocês têm que calcular o perímetro. O comprimento de um círculo, ou seja, o perímetro aqui do círculo, ele é dado por 2 vezes raio vezes π. Então, nesse caso aqui, vocês vão ter que calcular 2 vezes o raio, que é 2 vezes π, que é 3,14. Somando tudo, multiplicando tudo, vocês vão encontrar 12,56. Gradei também. Aqui o perímetro. Lembra que em expressões algébricas a gente tem que somar semelhante com semelhante, né? Então aqui eu vou ter 1, ou seja, eu vou ter 4x mais 5. Letra D de novo. No quinto, vocês têm que somar tudo. Então eu vou juntar logo os iguais. 2 raiz quadrada de 5 mais 3 raiz quadrada de 5 mais 6 raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 80 mais raiz quadrada de 125. Eu só posso somar radicais se eles forem semelhantes, ou seja, se essa parte do radical for igual. Então, nesse caso aqui, eu posso somar 2 mais 3 mais 6 e conserva a raiz quadrada de 5. 80 e 125 são diferentes, mas dá para eu fatorar. 80 por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Veja que o índice é 2, então eu sempre falo para os meus alunos para eles agruparem, tá? De 2 em 2, de acordo com o índice. Então, eu fico com 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Mas, agora eu fatoro o 125. 125 divide por 5, que dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. O índice também é 2, eu agrupo de 2 em 2, ou seja, 5 ao quadrado vezes 5. Esses dois sobram 2 mais 3 mais 6 vai dar 11 raiz quadrada de 5. Esses dois aqui, ó, quem tiver com expoente igual ao índice, eu simplifico, eu tiro ele de dentro. Então, eu vou tirar 2 vezes 2, que vai ficar 4 raiz quadrada de 5. E aqui eu também tiro esse 5, que fica raiz quadrada de 5. Quando eu simplifico, gente, é como se eu estivesse achando, ó, 5 ao quadrado dá 25. Raiz quadrada de 25 é 5, por isso que ele sai, tá bom? É uma simplificação que a gente faz. Então, agora eu posso somar tudo. Eu posso somar 11 mais 4 mais 5. E conservar a raiz de 5, que vai ficar 20 raiz quadrada de 5, tá? Nesse aqui, eu quero saber a área total aqui dessa cozinha, né? Que tem esse formato irregular. Então, veja só, a área desse pedaço aqui vai ser 2 vezes a altura dele, que é 3. Vai ficar 6. A área desse outro pedaço aqui vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4. E a área desse aqui é de um triângulo. Então, a base vezes a altura, que é 2. Ó, veja que daqui até aqui é 2. Dividido por 2, que vai ficar 1. Então, a área total é 6 mais 4 mais 1. Ou seja, 11 metros quadrados. Nesse aqui, nós temos aqui o formato de uma praça e eu quero saber a área, né? Então, multiplica a base 2x a quarta. É um 4 que multiplica 3x mais 5. Então, basta vocês fazerem aqui a distributiva. Então, 2 vezes 3, 6. Aqui eu tenho x à quarta, mais o x aqui vai ficar x à quinta. 2 vezes 5, 10, x à quarta, tá? Que é letra D. Então, a gente confundiu o expoente. E aqui tá falando que a Adriana decidiu colocar carpete no seu consultório, que é 4,5 por 3,5. E o preço é 14. Então, 4,5 vezes 3,5 vezes 14, que é o preço. Isso aqui vocês multiplicam depois. A área, então, 4,5 vezes 3,5, vocês vão encontrar aí 15,75, que multiplica por 14 vai dar 220,50, tá? Vocês multiplicam aí e conferem direitinho. Nesse caso aqui,
eu quero saber qual é a área total aqui dessa construção, da casa, garagem e piscina. Cada quadradinho desse é 10 metros quadrados, ó. Cada um desse aqui é 10 metros quadrados. Se vocês somarem aqui, vocês vão ver que na casa eu tenho 21 quadradinhos, né? Nesse aqui eu tenho 4 e nesse aqui eu tenho 6. Então, se eu somar isso aí tudo, 21 mais 4 mais 6 e multiplicar por 10 metros quadrados, né? Que é a quantidade que tem cada quadradinho, eu vou ter que dar 31, né? Vezes 10, que dá 310 metros quadrados. Fácil, né? Nesse aqui, acho que era o que estava mais complicadinho aí, foi esse que vocês tinham que retomar aqui o Teorema de Pitágoras. Por quê? Ó, vocês sabem que o valor de AB é 6 centímetros e o valor de AC é 8 centímetros. Para eu achar a região, a área aqui dessa região, o triângulo aqui é fácil, né? Porque vocês vejam que aqui é triângulo e aqui vai ser metade da área do círculo. Então, a área do triângulo, ó, fica fácil. A área do triângulo é só vocês multiplicarem aí a base vezes a altura, ou seja, 6 vezes 8, 6 vezes 8 e dividir por 2. Base vezes a altura dividido por 2. Então, 6 vezes 8, 48 por 2, que vai dar 24. Pronto, 24 centímetros quadrados é essa área aqui, ó, 24 centímetros quadrados. Mas me falta a área, eu preciso também da área dessa parte. E para achar a área do círculo, eu preciso descobrir a medida do raio, tá? Porque a área do círculo, veja só, a área do círculo, ela é dada por π vezes raio ao quadrado. Então, eu tenho que saber o raio. O raio é essa medida aqui, ó. Eu não tenho essa medida. Mas esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, se o triângulo é retângulo, ó, ele é um triângulo retângulo, então eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. E o que é que o Teorema de Pitágoras diz? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Onde A é a hipotenusa. Então, se eu pegar esse triângulo, né, esse triângulo que está sendo dado aí no círculo, se eu pegar ele, vocês vão ver que aqui está o ângulo reto. Então, a hipotenusa é justamente a medida aí do diâmetro, que corresponde a 2 raios. Então, eu vou deixar aqui, ó, eu vou achar a medida de BC. Então, A ao quadrado é o valor de BC ao quadrado, que é igual, esse aqui mede 6, esse aqui mede 8, que é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, ó, BC ao quadrado é igual a 36 mais 48, mais 64. BC ao quadrado é igual a 100. Então, BC é igual a raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Ou seja, essa medida toda aqui vale 10. Isso significa que o raio vale 5, tá? Logo, o raio é igual a 5, tá? Então, eu venho aqui e substituo, ó. Π é 3,14 vezes o raio, que é 5 ao quadrado. Então, 3,14 vezes 25, que vai dar 39,25, tá? 39,25. Se eu somar as duas, área total, eu somo os dois, ou seja, 39,25 mais 24, que vai dar 5, 2, 13, 63,25. Letra B. Agora vem a parte que era de volume, né? Esse aqui já é 11. Que ela tá falando que o fio de massa toma 6 mamadeiras de 300 ml. 6 vezes 300 ml é igual a 1.800 ml. E aí quer saber quantas caixas de 1 litro. 1 litro tem 1.000 ml. Dividido por 1.000 vai dar 1,8. 1,8 caixas, mas não vende 1,8 caixas, então ela tem que comprar diariamente 2 caixas. Aqui, para vocês acharem o volume, basta vocês multiplicarem 2 vezes 0,8 vezes 2,5, que vai dar 4. Letra D. Nesse aqui,
ela quer colocar aqui dentro dessa caixa cubos menores. E esses cubos menores, eles têm 10 centímetros de lado. Então, o volume do cubo menor, ele é dado por 10 vezes 10 vezes 10. Ou 10 ao cubo, né? Que é igual a 1000. Então, 1000 centímetros cúbicos. O volume da caixa é dado por 40 vezes 60 vezes 20. Caixa ou embalagem, igual tá aí, né? 4 vezes 6, 24 vezes 2, 48 mil centímetros cúbicos. Para eu saber quantos cubos menor vai dentro dessa caixa ou dessa embalagem, o que eu faço? Eu pego a embalagem, 48 mil, e divido pelo volume do cubo, que é 1000. Cortando, eu tenho 48, né? Então, dá 48. E aqui tá falando que a pessoa arrumou essas bolinhas. Se vocês contarem, vocês vão ver que aqui tem 10, na altura tem 10 e na largura também tem 10. Então, para eu saber quantas bolinhas tem, é só achar o volume, 1000. 1000 bolinhas. Nesse aqui, é só vocês verem quantas caixas eu tenho embaixo. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter 25 caixas na parte de baixo. 3, 3, 3, 3, 9, 3 vezes 3, 9 nessa do meio e uma na de cima, que vai dar 35 caixas. E aí, cada caixa é 2,50, então vocês pegam 2,50 e multiplica por 35. Não vou multiplicar para não gastar tempo, mas vocês vão ver aí que dá 87,50. E hoje vocês vão estudar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Mas o que são grandezas? Grandeza é tudo que pode ser medido, tá? Tudo que pode ser contado é grandeza. Aí tem exemplo do comprimento, que nós utilizamos a trena, que nós utilizamos a régua para poder medir. Tem o exemplo da temperatura. A temperatura era uma grandeza medida aí que a gente mede com o termômetro, né? E tem a massa, por exemplo, quando eu pergunto quantos quilos uma pessoa tem, a grandeza é massa, né? Eu tô querendo saber a massa da pessoa. Outra corrente elétrica, então existem vários tipos de grandeza. Tudo que pode ser medido é grandeza. E no livro de vocês, ele vai trazer a razão entre grandezas de naturezas diferentes, tá? E aí existem algumas razões especiais. E a primeira delas que o livro de vocês traz é a de gramatura. O que é gramatura? Gramatura é a razão entre a massa do papel e a área que ele ocupa, tá? Então, quando eu pego a massa do papel e divido pela área que ele ocupa, eu encontro a gramatura. Aqui tá falando, ó, a gramatura do papel, 75 gramas por metro quadrado. Isso significa que em uma área de metro quadrado, né, a área de 1 metro, quando eu coloco o papel nessa área de 1 metro quadrado, ele mede 75 gramas. Então, a massa do papel é 75 gramas. A área é 1 metro quadrado. Então, a gramatura dele é 75 gramas por metro quadrado. Tá bom? Uma outra grandeza que a gente estuda e vai estudar em física, né, é a velocidade média. A velocidade média, ela é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Aqui o livro traz um exemplo, ó, a distância entre a cidade A e B é de 140 km e o carro leva 2 horas para fazer esse trajeto. Então, qual a sua velocidade média? Então, a velocidade média é a distância percorrida, que é 140 km, dividido pelo tempo que ele gasta, que é 2 horas. Então, quando você divide aqui 140 por 2 dá 70, que vai ficar 70 km por hora. Ou seja, em 1 hora ele vai percorrer 70, em 2 horas ele percorre 140, em 3 horas ele vai percorrer 110, se ele permanecer com a mesma velocidade. Uma outra razão que a gente vê muito aí, principalmente na disciplina de geografia, é a densidade demográfica. A densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área da região. Veja, gente, que quando fala grandezas de natureza diferentes, porque são 2 grandezas diferentes. Aqui eu tenho um número de habitantes, aqui eu tenho uma área. Então, é totalmente diferente. Então,
Quando você pega o número de habitantes dividido pela área da região, você acha a densidade demográfica, ou seja, quantos habitantes eu tenho por quilômetro quadrado. Então, o livro também traz o exemplo aí da Bahia, tá? Da densidade da Bahia. A área aproximada da Bahia é de 564.733,1 quilômetro quadrado. Isso é em 2017, tá? E ela tem 15.344.447 habitantes. Então, como é que eu acho a densidade demográfica da Bahia? Eu pego o número de habitantes e vou dividir pela área. E aí eu encontro 27,17 habitantes por quilômetro quadrado. Isso significa que cada quilômetro quadrado, tá? Que em 1 quilômetro quadrado na Bahia habitam 27,17 habitantes, tá bom? Então essa é a densidade demográfica, desculpa. E aí eu tenho o consumo médio. O consumo médio por exemplo, eu quero saber o consumo médio do meu veículo. O que é que eu faço? Eu pego a distância que eu percorri e vou dividir pelo volume que eu utilizei. Então, ó, um carro percorreu 444 km e gastou 37 litros e meio de combustível. Então, qual vai ser o consumo médio? Eu pego a distância, 444, e vou dividir por 37,5, que aí eu tenho o consumo médio desse veículo. A densidade absoluta de uma matéria também é uma propriedade da matéria, né? Todo tipo de matéria tem uma densidade, densidade da água, densidade do ferro, então todas elas têm essa densidade. E a densidade, ela é calculada dividindo a massa pelo volume. Vocês têm até aqui um diálogo, uma conversa aqui entre dois meninos, onde o primeiro faz um questionamento. O que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? E o outro responde, o chumbo pesa mais do que o algodão, não é? Mas veja que ele falou 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão. Então, observe que a massa é a mesma. Então, será que ele respondeu certo? O que é que nos faz, o que é que nos confunde, né, quando a gente ouve perguntas desse tipo? É o seguinte, para eu ter um quilo de chumbo, eu vou ter um volume bem pequeno, né? Agora, para eu ter 1 quilo de algodão, eu vou precisar de um volume maior do algodão. Então, com isso, a densidade do chumbo, tá? A densidade do chumbo, ela é maior do que a densidade do algodão, porque o volume que ele ocupa, ele é menor, tá? Então, densidade é a massa dividido pelo volume. Aqui a gente já entra em proporcionalidade entre as grandezas, para vocês entenderem o que é a proporcionalidade. Esses prints, gente, são todos do livro de vocês, tá bom? É para vocês acompanharem mesmo aí o estudo. Na página 69 é que ele começa. Então, ó, ele começa com essa situação. Eu já falei com vocês que grandeza é tudo que pode ser medido, né, ou contado. E aí ele traz a situação. Para medir o vazamento por minuto, Gabriel ele colocou aí um recipiente graduado sobre a torneira. Então ele viu, ó, com 1 minuto, o volume era de 5 ml, com 2 minutos de 10 e assim segue. Então, vocês observem que quando duplica o tempo, duplica também o volume da água. Quando ele triplica o tempo, né, ele vai também triplicar o volume da água. Então, nesse caso, nós dizemos que as grandezas, quais são as grandezas aqui, ó? Tempo e volume. Tá? A grandeza, o que eu estou medindo aí é o tempo e o volume. Minutos e ml não são as grandezas. Minutos e ml são unidades de medida, tá bom? Grandeza é o tempo e o volume. O tempo está sendo medido em minutos e o volume em mililitros. Então, percebam que quando eu aumento a outra aumenta na mesma proporção. Então, eu falo que o tempo e o volume, eles são grandezas proporcionalmente, eles são grandezas proporcionais, e nesse caso, como um aumenta na mesma proporção da outra, eu digo que ela é diretamente proporcional. Então, duas grandezas, elas serão diretamente proporcional quando você aumenta uma, a outra aumenta na mesma proporção. Ou quando você diminui a uma, a outra diminui na mesma proporção.
na mesma razão que a gente fala, né? Se vocês pegarem, vocês observam, ó, se eu pegar aqui 2 décimos, se eu pegar aqui e dividir por 2, eu vou encontrar 1/5, que é o que eu tenho aqui na origem, ó. Se eu pegar 3/5 e dividir agora por 3, observe que eu vou ter 1/5. Então, veja que a razão, ela será sempre a mesma. Então, quando isso acontece, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Agora, veja esse outro exemplo. Nesse outro exemplo, é dado o número de funcionário e o tempo de hora trabalhada, né? Então, eu suponho que uma doceria, um funcionário faça certa quantidade de bolos em 6 horas. Ó. Um funcionário trabalhando sozinho, ele leva 6 horas. 2 funcionários trabalhando já leva 3 horas. 3 funcionários já leva 2 horas. 4 funcionários, 1h30. Então, observem, gente, que quando eu aumento o número de funcionário, eu diminuo o número de horas. Tá vendo? Quando eu duplico o número de funcionário, o número de horas é reduzido pela metade. Quando eu triplico, é reduzido à terça parte. Então, nesse caso, o número de funcionários e o tempo, tá? Eles são chamados de grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque quando eu aumento uma, a outra diminui na mesma proporção, tá? Se vocês pegarem as razões, por exemplo, a primeira razão que eu tenho é 1/6. Se vocês pegarem aí, no caso, o 2/3, veja que deixa eu pegar aqui as razões. Veja que se eu multiplicar aqui, ó, quando eu multiplico por 2, eu tenho 2 e aqui eu fico com 6, né? Então, peraí, não é isso. Deixa eu pegar aqui outro exemplo. Eu acho que eu coloquei esse exemplo lá na frente quando eu trabalho com a fração inversa. Deixa eu pegar aqui, grandezas diretamente. Deixa eu pegar o livro aqui. E grandezas inversamente proporcionais. É isso. Quando eu pego frações 2 a 2, é isso mesmo. Quando eu pego 2 a 2, por exemplo, o livro de vocês vai mostrar isso na página 78. Só que essas aqui não vai dar para eu simplificar, não vai dar para eu mostrar para vocês direito. Mas, a hora que eu chegar lá na outra página, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Porque isso aqui não vai dar nenhuma... elas já estão aí praticamente simplificadas. Então, ó, nesse primeiro exemplo, quando eu aumentei multipliquei, por exemplo, 1/5. Quando eu multipliquei essa aqui por 2, essa aqui também foi multiplicada por 2. Ó, 1 vezes 2, 2, e 5 vezes 2 é 10. Então, elas aumentam na mesma proporção. Agora, nessa situação, o que aconteceu? Quando eu multipliquei o número de funcionários por 2, 1 vezes 2, 2, o número de horas, ele diminuiu pela metade. É como se eu estivesse calculando, multiplicando pela questão da inversa, né? Vocês vão ver aí. Aí, no caso, eu tenho inversamente proporcional. Se um aumenta e o outro diminui, é inversamente proporcional, tá bom? Nesse aqui, veja que eu tenho idade e altura. Então, ó, com um ano a altura era de 73,2, com 2 anos 84,1. Então, vocês vejam que quando eu multiplico aqui a idade por 2, né? O que acontece com a altura? A altura ela não é multiplicada por 2 e nela também não reduz a metade,
né? 84,1 não é o dobro de 73,2, mas também não é a metade. Então, nesse caso, eu digo que essas duas grandezas, a altura e idade, elas não são proporcionais. Por quê? Porque quando eu multiplico aqui por 2, ela não foi nem duplicada e nem reduzida à metade. Então, quando isso acontece, a grandeza, essas duas grandezas não são proporcionais. E aí eu venho de novo com grandezas diretamente proporcionais, igual eu falei com vocês que ia ter. Então, aqui eu tenho a produção de açúcar aqui, que Marina anotou em dias, o tempo de produção em dias e a produção em sacas, tá? Então, vejam que quando eu duplico o número de dias, 1 vezes 2, né, 2, eu também duplico o número de sacas. Quando eu triplico o número de dias, eu também vou triplicar o número de sacas. Então, nesse caso, o tempo e a produção do açúcar, eles são grandezas diretamente proporcionais, porque quando eu aumento uma, o outro também aumenta. Aqui ela já colocou a produção em quilogramas, ó, duplicando os dias, duplica os quilogramas, tá vendo? Triplicando os dias, triplica os quilogramas. Então, nesse caso também, mais uma vez, né, elas são diretamente proporcionais. E o livro de vocês, eles vêm trazendo isso só para mostrar para vocês que as grandezas aqui é tempo e a produção, tá? Aqui o número de sacas e aqui quilogramas, dias, são unidades de medida, tá bom? E aí vocês percebem a razão que eu falei para vocês, ó. Então, a primeira razão que eu tenho aqui é de 1 para 5.000. Então, ó, para vocês verem. De 1 para 5.000 é a primeira. Essa razão, ela é a mesma coisa de 2 para 10.000. Por quê? Porque se eu simplificar aqui por 2 e por 2, vai dar essa mesma aqui. Se eu simplificar aqui por 3 e por 3, vai dar essa mesma, tá? Então, nessa sequência, esses números, eles são diretamente proporcionais, por todos eles vão ser redutíveis a essa fração, tá? Então, quando isso acontece, eu digo que as duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. E aí o livro de vocês traz mais um exemplo que eu achei interessante trabalhar com vocês, que esse exemplo, deixa eu pegar aqui qual é a página, que eu saí da página que estava. Está na página 73, tá bom? E aí ela está falando assim, que para montar uma pequena empresa, Márcio, Cláudio e Ricardo formaram uma sociedade. E Márcio entrou com 24.000, Cláudio com 27 e Ricardo com 30. Veja que são valores diferentes. Depois de 6 meses, a empresa obteve um lucro, ó, o lucro de 32.400, que foi dividido entre os sócios em partes diretamente proporcionais à quantia que cada um investiu. Então, veja só, se eu somar, vamos supor aqui, deixa eu pegar aqui, eu tenho Márcia, tenho Cláudio e tenho Ricardo. Depois desse investimento, cada um vai receber uma certa quantia que eu não sei quanto é. Vamos chamar essa quantia de Cláudia de X, a de Cláudio de Y e a de Ricardo de Z, tá? Somando X mais Y mais Z, dá o valor aqui total, o lucro, né, que eles obtiveram, que foi 32.400. Como eles são divididos de forma proporcional, o que significa isso? Que o valor de Cláudia vai ser diretamente, o valor de X vai ser por 24.000, que foi o valor que ela investiu. O valor de Cláudio vai ser diretamente proporcional ao valor que ele investiu, que foi 27.000. E o valor de Ricardo, que é Z, por 30.000. Isso, por 30.000. Todos esses valores vai dar uma razão, que vai ser uma razão igual nós vimos lá, que é no exemplo anterior, que deu 1 sobre 5.000, né? Então, essa razão aqui, ela vai ser igual. Então, o que eu posso fazer? Eu vou igualar isso aqui agora, ó. X sobre 24.000 vai ser igual à razão, que é R, né?
Y sobre 27.000 vai ser igual a R também. E Z sobre 30.000 também vai ser R, porque quando eu simplificar, eles darão a mesma razão. Então, ó, fazendo a multiplicação cruzada aqui, eu tenho que x é igual a 24.000R, y é igual a 27.000R e z é igual a 30.000R. 30.000R. O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui onde eu tenho x mais y mais z e vou substituir, ó. X mais y mais z não é igual a 32.400, mas eu já sei aqui o valor de x, o valor de y e o valor de z, não é? Eu vou apagar aqui porque no final eu quero terminar o cálculo aqui embaixo, que é para facilitar. Então, eu vou colocar aqui do lado. Ó, x mais y mais z é igual a 32.400. Quem é x? X é 24.000R. Então, eu venho aqui e coloco 24.000R. Quem é y? 27.000R. Então, vou colocar aqui 27.000R mais z, que é 30.000R. 30.000R, que é igual a 32.400. Tá vendo? Somando todos esses R's aqui, eu vou ter 80.000R, que é igual a 32.400. Então, R é igual a 32.400 dividido por 81.000. Fazendo essa divisão, vocês vão encontrar 0,4. Então, eu encontrei o valor de R, ó. R vale 0,4. Então, eu volto aqui e vou calcular o valor que cada um vai receber. O valor de Márcia vai ser 24.000 vezes 0,4. Ou seja, ela vai receber 9.600. O valor de Cláudio vai ser Y igual a 27.000 vezes 0,4. É a mesma razão, viu? Vezes 0,4. Então, ele vai receber 10.800. E o valor de Ricardo vai ser 30.000 vezes 0,4, que vai dar 12.000. Então, vocês percebem aí que cada um recebeu proporcional à quantidade. Quem investiu mais, recebeu mais. Na letra B, está falando que x e y, vamos determinar x e y, de modo que a sequência 2, 8y seja diretamente proporcional à sequência 3x e 21. Então, veja só, nessa ordem, peraí, comecei aqui, coloquei o 2, coloquei o 3, é o 2, peraí. Então, ó, nessa ordem, eles têm que ser proporcional. Então, eu tenho 2 e 3, tá vendo? Nessa ordem, 8 e x, ó, 8 e x, e tenho y e 21, tá? Então, nós temos que determinar de forma que esses números, eles são diretamente proporcionais. Então, para eu determinar, gente, basta eu igualando, ó, 2/3, se eles são diretamente, então essa razão vai ser igual a essa. Então, basta eu multiplicar cruzado aqui, ó, 2 vezes x dá 2x, e 3 vezes 8 dá 24. Então, x é igual a 24 dividido por 2, x é igual a 12. Pronto. Para achar o valor de y agora, eu pego 2/3, que é igual a y sobre 21. Posso pegar também, agora que eu já sei o valor de x, eu posso pegar 8 sobre 12 também. Multiplico o cruzado, 3 vezes y, 3y, e 2 vezes 21 dá 42. Então, y é igual a 42 dividido por 3, que vai dar 14. Então, se vocês percebam que se eu colocar aqui, ó, 2/3, ela vai ser igual a 8 sobre 12, que vai ser igual a 14 sobre 21. Por quê? Se eu simplificar isso aqui, ó, por 4 e por 4, ó, 8 dividido por 4 dá 2 e 12 dividido por 4 dá 3. Se eu simplificar isso aqui por 7 e por 7, 14 por 7 dá 2 e 21 por 7 dá 3. Então, veja que eles chegam a essa mesma razão. Por isso que, dessa forma, eles são diretamente proporcionais. E aí, a gente chega
novamente as inversamente, tá? O livro vem trazendo várias explicações aí, página 78 do livro de vocês. Então, ó, ele traz aí, antes de trabalhar o conceito inversamente, ele traz o conceito de razão inversa. O que é a inversa? Ó, a inversa de 4/3 é 3/4. Por quê? Ó, aqui o numerador é 4, aqui o denominador é 3. E aqui já inverte, ó. O 3 vai para cima e o 4 vai para baixo. Então, eles são números inversos. O inverso de 3 é 1/3, porque aqui é como se tivesse 1. Então, quando você inverte, fica 1/3. Tá bom? Então, ó, ele considera aqui as razões 3/4 e 4/3. Veja que quando eu multiplico números inversos, o resultado ele é igual a 1. Por que eu simplifico, né? Vai ficar tudo 1. Ou multiplicando, igual ele fez. 3 vezes 4 deu 12, 4 vezes 3 dá 12, 12 por 12 dá 1. Então, quando você multiplica números inversos, o resultado é 1. Certo? Aí ele traz uma situação onde você tem aqui a velocidade, você tem o tempo gasto. Então, a velocidade, com a velocidade de 30 km por hora, você vai gastar 12 minutos. Se você duplica a velocidade, o tempo é reduzido pela metade. Então, você veja aqui, ó, que você duplica uma grandeza e a outra reduz pela metade. Então, quando uma duplica e a outra é reduzida pela metade, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Elas não são diretamente, elas são inversamente, porque uma aumenta e a outra diminui, fica reduzida à metade. Aqui você triplica, ó, triplica. A metade é aqui. Não, é aqui mesmo, metade. Quando você triplica, você já tem a terça parte. Pronto, você já tem a terça parte. Porque se você pegar 12 e dividir por 3, dá 4, tá? Então, quando isso acontece, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. E aqui é o que eu falei para vocês, ó. Se eu comparo aqui as grandezas 2 a 2, ó, o que acontece, ó. Por exemplo, eu pego 30 e 60. Ó. 30 e 60 corresponde, se eu simplificar aqui, por 5 dá 6, por 5 dá 12. Então, eu tenho 6 dozeavos, que corresponde ao inverso dessas aqui. Então, ó, eu peguei essa, que corresponde a essa, tá vendo? Então, quando eu simplifico essa, 30 sobre 60, ficou 6 sobre 12, que é o inverso de 12 sextos, que é essa razão aqui, do tempo. Agora, se eu pego 30 e 90, ó, eu pego esse e esse agora. Então, veja só, 30 e 90. Se eu dividir aqui, deixa eu ver aqui, ele colocou igual a 4 dozeavos. Então, ele simplificou isso aqui por, deixa eu ver, 30 dividido por 4 dá 7,5, né? Então, ele simplificou aqui por 7,5. Por 7,5 por 7,5. Então, 30 por 7,5 dá 4 e 90 por 7,5 dá 12. Então, vocês vejam que corresponde ao inverso aqui. Tá vendo? Aqui ficou 4 sobre 12, aqui era 12 sobre 4. Então, vai acontecer isso. Foi o que eu quis mostrar para vocês lá atrás. Foi nessa aqui. Tá vendo? Quando você pega 2 a 2, por exemplo, o número de funcionários aqui é 1 para 2, que eu falei que não dava muito para simplificar, né? Então, vou pegar o outro, 6 para 3. 6 para 3, ó. Se eu simplifico por 3 e por 3, 6 por 3 dá 2 e 3 por 3 dá 1. Veja que é o inverso. Aqui está 2 sobre 1, aqui está 1 sobre 2. Deixa eu pegar agora o 6 e o 2. Então, ó, 6 para 2. Agora eu simplifico por 2. Então, 6 por 2 dá 3 e 2 por 2 dá 1. Então, o inverso de 1 para 3. Veja que aqui é 1 sobre 3. E quando eu simplifico, fica a fração inversa, tá? A razão inversa aí nesse caso. Foi isso que eu quis mostrar e eu acabei confundindo. E aqui ele traz algumas situações, duas situações, aliás. Então, eu coloco aqui 5 máquinas iguais
realiza um trabalho em 36 dias. De acordo com essas informações, podemos supor que, se eu dobrar o número de máquinas, o trabalho é reduzido pela metade, ou seja, é feito em 18 dias, né? Se eu triplicar o número de máquinas, ou seja, se eu colocar 15 máquinas, o tempo é reduzido à terça parte, ou seja, eu pego 36 e divido por 3. Ó. Então, sim, eu tenho duas grandezas aí. Eu tenho o número de máquinas e tenho o tempo, tá? Que está em dias. Então, veja só, 5 máquinas levam 36 dias. Então, se eu duplico o número de máquinas, o número de dias é reduzido à metade. Então, vai ficar 18. Se eu triplico o número de máquinas, o número de dias é reduzido à terça parte, ou seja, 36 dividido por 3, que fica 12 dias. Entendeu? Se eu quadriplicar o número de máquinas, 5 vezes 4, 20, então aqui é reduzida à quarta parte, fica 9. Certo, gente? Agora sim, o livro de vocês chama a atenção para essa questão, porque assim, eu posso estar aumentando o número de máquinas e nesse caso aí vai sendo reduzido o número de dias. Só que na vida real, nem sempre a gente pode aumentar muito a quantidade aí de funcionários, por exemplo, e reduzir o tempo de trabalho. Por exemplo, para fazer um bolo, eu vou precisar de um determinado tempo. Então, por mais que eu aumente aí o número de trabalhadores, digamos que eu leve 1 hora para fazer o bolo, esse bolo vai continuar sendo feito em 1 hora. Então, na vida real tem isso. Então, nem sempre aumentando aí a quantidade máxima, aumentando a quantidade de funcionários, eu vou reduzir o tempo ao mínimo, né? A 0, a 0,1. Por quê? Porque determinados materiais, até mesmo peças, né? Eles vão levar um certo tempo, eles precisam de um certo tempo na produção. Então, na letra B, já tem um exemplo parecido que nós vimos antes, só que agora eu quero que eles sejam inversamente proporcionais. Então, quando eu estou trabalhando com inversos, veja que a sequência é 4, x e 8, 20, 16 e y. Quando eu estou trabalhando com inversamente proporcionais, ao invés de eu colocar a razão, eu faço a multiplicação. Então, aqui eu vou multiplicar 4 vezes 20, que tem que ser igual a x sobre 16, que tem que ser igual a 8 vezes y. Então, 4 vezes 20, x vezes 16 e 8 vezes y, tá? Então, 16 vezes x dá 16x e 4 vezes 20 dá 80. Então, vocês podem montar direto, ó. 4 vezes 20 é igual a x vezes 16. Então, 16x é igual a 80. X é igual a 80 dividido por 16, passa dividindo, dá 5. O valor de x é 5. E o y, eu pego a mesma coisa. Opa! Posso pegar assim também, né? Que já fica direto. 8 vezes y é igual a 4 vezes 20, ou seja, 8y é igual a 80. Y, então, é 80 dividido por 8, que é igual a 10. Tá bom? Então, lá na diretamente proporcional, a gente usa a razão. Nesse caso aqui, você multiplica porque são inversamente, certo? Então, quando você multiplica aqui 2 a 2, você multiplica 5 vezes 36. 5 vezes 36 vai dar 180. Tá? Então, quando eu multiplico 5 vezes 36, tem que ser igual a 10 vezes 18, que tem que ser igual a 15 vezes 12, que tem que ser igual a 20 vezes 9. Então, qualquer um que você multiplicar aqui vai dar o mesmo valor. Então, nesse caso, elas são inversamente. E lá atrás a gente viu a razão, tá bom? Então, fiquem atentos aí. E regra de 3 corresponde a uma forma, a uma estratégia que você vai utilizar para resolver problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Por que o nome é regra de 3? Porque no problema você tem 3 valores e você vai encontrar, né, o valor desconhecido. Então, você já conhece 3 valores, por isso que chama regra de 3. Então, nessa primeira situação, nós temos aqui, o automóvel da senhora consome 1 litro de etanol a cada 15 quilômetros percorrido. E ela, com quantos litros de etanol deve abastecer o carro se for percorrer 240 quilômetros? Então, quais as grandezas que vocês têm aí?
vocês têm aí a grandeza distância percorrida, ó, distância percorrida, e tem a grandeza que é o consumo, né? O combustível, o consumo. Então, ó, para ela andar 15 quilômetros, ela gasta 1 litro. Tá em litro, viu, gente? A distância em quilômetro e o consumo aqui em litros. Tá? O consumo de combustível em litros. Então, para ela percorrer 15 quilômetros, ela vai consumir 1 litro de combustível. Agora, para ela percorrer 240 quilômetros, é 240, né? Como é que eu vou representar? Eu não sei, eu vou representar por X. Então, essa grandeza, ela é diretamente ou inversamente proporcional. Veja, se ela gasta 1 litro para percorrer 15 quilômetros, lógico que para percorrer 240 ela vai gastar mais. Então, veja que aumentando uma, vai aumentando o outro. Então, como é que eu posso resolver isso aqui? Eu escrevo na forma de proporção, 15 para 240 é igual a 1 para x. Então, eu vou pegar, ó, 15 vezes x é igual a 240. Então, x vai ser 240 dividido para 15. 240 dividido para 15, 24 dividido para 15 dá 1. Tá? 24 menos 15, 14 tira 5, fica 9. 90 dividido para 15 dá 6, né? E dá 90. 6 vezes 15, 90 para 90, nada. Então, ela vai gastar X igual a 16 litros. Ela vai gastar 16 litros. E aí, o livro de vocês, ele traz aí uma outra situação, tá? Depois vocês dão uma olhadinha. Na situação 2, o que é que eu tenho na situação 2? Ó, eu já tenho a velocidade e tenho o tempo. Então, para percorrer com a velocidade de 60, gasta 4 horas. Se eu aumentar a velocidade para 80, eu vou gastar quantas horas? Então, veja que essas grandezas, elas já são inversamente proporcional. Por que inversamente? Eu aumento a velocidade. Se eu aumento a velocidade, o tempo vai aumentar ou diminuir? Lógico que ele vai diminuir, né? Então, eu aumento a velocidade, o tempo diminui. Então, nesse caso, ela é inversamente proporcional. E como é que eu vou calcular inversamente proporcional? Eu multiplico aqui as mesmas grandezas, ó. Então, eu vou multiplicar 80 vezes x, que é igual a 60 vezes 4. Eu posso botar 60 vezes 4 igual a 80 vezes x também, não tem problema. Então, eu tenho 80x igual a 240. X é igual a 240 dividido por 80. 24 por 8 que dá 3. Então, nesse caso, vai gastar 3 horas. É comum, no tempo que eu estudava, a professora falava assim também. É que eu tenho 60 sobre 4 e tenho 80 x. Não é igual. Deixa eu apagar aqui. Não coloco o sinal de igual ainda não. Então, veja o seguinte. Como ela é inversamente proporcional, eu inverto essa aqui. Também dá para fazer dessa forma. Eu inverto essa. Ou seja, tá 60 sobre 40, sobre 4, eu vou colocar 4 sobre 60, que é igual a 80 sobre x, tá? E aí, nesse caso, peraí, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Não é dessa forma, peraí. É que eu coloco o contrário. Eu tô colocando do mesmo jeito que eu coloquei em cima. Peraí, eu vou pôr... Peraí... 60 e 80... Deixa eu ver se eu lembro. Que é igual a 4 para x. Deixa eu ver se é isso. Que se vai dar um... Ó. Aí, nesse caso, é isso. Aí, o que eu faço? Ó, eu coloquei as grandezas aqui, 60 e 40. Tá vendo? Que é a velocidade embaixo de velocidade. E aqui o tempo embaixo de tempo. Então, não coloca igual. Mais uma vez, eu coloquei igual. Não é igual, não. Então, o que eu vou fazer? Essa grandeza é inversamente. Então, eu inverto essa.
Então, vai ficar 80 sobre 60, que é igual a 4 para x. Tá vendo? Que vai dar a mesma coisa, ó. 80 vezes x dá 80x, é igual 60 vezes 40, que dá 240. Então, x é igual a 240 por 80, que vai dar 3. Tá vendo? É o mesmo cálculo. Só que aqui eu multiplico a velocidade com o tempo, ó. 60 vezes 40 e 80 vezes x. Tá? Quando é inversamente, a gente pode fazer direto. Ou eu posso montar também, ó, velocidade embaixo de velocidade e o tempo abaixo do tempo. Geralmente a gente monta dessa forma, ó. Velocidade embaixo de velocidade e o tempo abaixo do tempo. Então, eu tenho 60 quilômetros, ele gastou 4 horas. Então, 80 quilômetros vai gastar x. E aí eu percebo que a grandeza ela é inversamente proporcional. Então, o que eu faço? Eu pego uma das frações, pode ser qualquer uma das razões, e inverto. Então, aqui está 60 sobre 80, eu coloquei 80 sobre 60, eu inverti, que é igual a 4 sobre x. Quando eu inverto, ele fica proporcional. E aí, então, eu resolvo, tá? Dá para vocês resolverem dessa forma aqui. Não tinha dado certo, porque eu tinha pego do jeito que eu tinha montado aqui. E eu preciso colocar grandeza abaixo de grandeza. A mesma, grandezas iguais embaixo de grandezas iguais. Se eu colocar aqui velocidade e colocar o tempo embaixo, não dá certo. Tá? E aí vocês têm as atividades para vocês fazerem. Pega as razões, né, que vocês viram. A atividade ela não tá muito complicada, dá para vocês resolverem aí tranquilos. Tá bom? Bons estudos e até a nossa próxima aula.